Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos em mais um episódio do nosso Pode Mulherar. Eu sou a Lu. Eu sou a Rafa. E eu sou a Kátia. E você está aqui com a gente no 9º episódio da 2ª temporada desse Pod. E a gente quer fazer um convite bem especial para você, que é para acompanhar as nossas redes sociais. Acessa lá o nosso Instagram, @Movimento Mulherar. A Rafa vai falar um pouquinho depois, né, Rafa? Um pouquinho mais do movimento para você, que é a primeira vez que está aqui com a gente. E também não esquece de seguir a gente lá no Spotify e também se inscrever no nosso canal do YouTube, porque são formas de você acompanhar esse episódio da melhor maneira que couber no seu dia a dia. A gente costuma sempre dizer aqui, se não consegue parar, assistir, deixa tocando na sua playlist lá do Mulherar esse episódio e vai acompanhando conforme você faz suas tarefas do dia, ou senta, se tiver um tempinho mais, curte cada detalhe lá no YouTube, porque esses episódios são feitos com muito amor e muito carinho para você. É isso aí. Olha, eu vou dar um segundinho pra você pausar esse vídeo e ir lá no Instagram e seguir agora a gente @Movimento Mulherar, porque sim, foi lá que começou o nosso movimento, né? A gente iniciou com a ideia de mostrar para as mulheres que sim, elas podem ser o que elas quiserem, elas podem ser livres, elas podem viver os seus padrões, porque na verdade o padrão é ser você. Então o nosso movimento é isso. Se você seguir o nosso Instagram, @Movimento Mulherar, como a Kátia já falou, você vai conhecer um pouquinho mais do nosso objetivo, do nosso porquê nascemos e porquê estamos aqui, porque sim, também o Pode Mulherar, ele é fruto do nosso movimento Mulherar, então acompanha lá que a gente sempre tem novidades para você. E antes de apresentar a convidada, falando em novidades, hoje a gente tem uma super novidade, né, Lu? Que a gente divulgou lá no nosso Instagram e o pessoal tá curioso. E ninguém acertou. Sim, isso mesmo. A partir desse episódio, nós temos uma parceria muito especial que estará com a gente, nos acompanhando literalmente nos nossos podcasts, que é uma parceria com a Coach. Você que já conhece, sabe da maravilha que é essa marca. Você que ainda não conhece, vai poder conhecer um pouquinho mais acompanhando os nossos episódios. A partir de hoje, a Coach é nossa patrocinadora oficial do Pode Mulherar e está nos vestindo, inclusive. Então, a partir de agora, teremos looks Coach nos nossos podcasts para você ver. E isso é a prova de que a Coach tem moda, tem roupas, tem looks para todos os gostos e todos os estilos. Vocês que nos acompanham há mais tempo sabem que temos estilos diferentes, Bem né? Eu e a Kátia e a Rafa. E na Coach a gente teve uma experiência muito positiva. Fomos lá, as meninas nos receberam super bem, né? E nós escolhemos com a ajuda delas, looks que nos representam também, para estarmos aqui no dia a dia mais belas, né? É isso aí. Agora vestidas então com Coach. Como é que foi a experiência, meninas? Foi muito legal, a gente foi muito bem recebida, né? Ao entrar pela loja, a Lana, né? Já quero deixar aqui um agradecimento, ela abraçou a gente, nem me fez sentir em casa. E eu falo me fez sentir em casa porque sim, eu conheci a Coaching, né? Enfim, já obviamente por marca, por vocês vestirem já também, mas eu nunca tinha entrado na Coaching. Então, pra mim, foi uma experiência muito bacana, porque ó, eu me senti muito acolhida lá. E a primeira coisa que elas falam, olhe pra ver o que você gosta, assim, realmente eu fiquei surpreendida com a variedade de looks, porque 3 looks totalmente diferentes, são cores diferentes, são ocasiões diferentes, mas que você encontra num só lugar, inclusive até a bota eu vesti lá, foi muito legal, você tem que usar com essa bota, falei, olha que legal, então assim, realmente é uma consultoria e pra mim foi muito legal, né, Kátia? Elas, meninas lá, gente, olha, são fantásticas, né? A Nádia, a Alana, a Carol, A a Cláudia, Sandra. elas te acolhem, elas te ajudam, é isso que a Rafa falou, né? Elas te dão uma consultoria, porque assim, quem assistiu aqui o episódio da Ana, né, viu muito ela falar sobre estilos, falar sobre roupas, e a maioria de nós, muitas de nós tem essa habilidade, eu acho, de casar estilos. Eu particularmente não tenho, eu vou lá no meu guarda-roupa e eu tento achar o melhor look, né? Mas quando você entra na Coach, elas te ajudam, elas te orientam, elas te sugerem e sempre fica lindo, né? Eu sou fã da Coach desde os meus 15 anos, faz tempo, viu? Mas, né, é uma marca, assim, que eu tenho no coração e super indico. Então, a gente tá muito feliz com essa parceria, né, Lu? Tá, muito feliz. E, assim, sem falar da qualidade das peças da Coach, né? Então, quem já usa sabe, quem não usa, fica a dica,
porque tem peças que vale a pena a gente investir um pouquinho mais e ter peças de qualidade, com bom caimento, com bom corte, com bom tecido, que tem durabilidade, né? Então você investe numa peça que você vai poder jogar com outras, né? Compor outros looks, mas são peças de qualidade. Então, a partir de agora, teremos esse momento coach no nosso podcast. Obrigada, coach! Maravilhoso. Mas vamos falar agora da nossa convidada especial de hoje, né? Uma mulher que nós admiramos muito, que nos inspira. Prova disso é que nós convidamos ela para ser embaixadora do Mulherar na primeira edição. Então, ela esteve ao nosso lado representando a força feminina. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa mulher, né? Francine Roman, seja muito bem-vinda, Fran. Aê! Muito obrigada, meninas. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que a gente vai ter muitas coisas para conversar aqui hoje. Muitas. E ó, mais uma merchan, ela também tá de coach, né, Isso galera? aí. Ela não sabia. Ela não sabia. Ela não foi patrocinada, mas ela está de coach. O coach me patrocina. Agora, para você que não conhece ainda a Francine Roman, ela é CEO da Transporte Silvio, diretora na BTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais. Ela também é superintendente adjunta na FABET, advogada, né? E apaixonada pelo transporte. Então, a Fran é uma mulher que com certeza quebra padrões, seja de empreendedorismo, de mulher, né, como mãe, como empreendedora, e principalmente por estar num ambiente que é predominantemente masculino, onde a gente vê, né, a maior parte das empresas de transporte e logística comandadas por homens. Então, hoje temos uma mulher à frente de uma grande empresa quebrando padrões, né, Fran? E outra coisa que é importante, eu já quero falar logo no início, Fran, porque quando a gente estava lá na primeira edição do Movimento Cogitando Nomes, a gente falou no nome, a gente eu conhecia a Fran assim de vista, né, Fran, da gente se encontrar, mas a gente nunca tinha parado para sentar e conversar. E a gente ficava pensando, gente, será que a Fran vai aceitar? Será que ela vai vir para o movimento? E a gente começou a conhecer a Fran quando ela topou super de cara, até agradecer novamente, Fran, por estar com a gente no movimento. E, gente, te conhecer, Fran, assim, foi, assim, surpreendente, assim, porque você tem uma alma, você é carismática, você é uma querida, Fran, assim, então que bom que as pessoas hoje vão ter a oportunidade de conhecer também um pouquinho mais da Fran, ouvir a Fran, né, e saber mais da vida dela. Que bom, obrigada, meninas, eu fico muito feliz com esse carinho. E o movimento, ele foi um presente para mim também. Chegou num momento, assim, muito especial. E acho que casou bem, né? Eu comentei com vocês na época, o movimento, o próprio convite, né? Chegou no Dia da Mulher, assim, foi muito emocionante. Acredito que as outras embaixadoras também tenham se emocionado. E o movimento também eu conhecia um pouco dele. E já, de cara, assim, me identifiquei. Porque não é um movimento de militância, assim, ele é um movimento de mulher para mulher, de ajuda, né, de fortalecimento. Então, fez todo sentido e, para mim, ter sido embaixadora agora em 2023 foi muito especial. Foi muito bom estar com vocês e com todas as mulheres que passaram, né, pelo movimento e continuamos juntas, né? Seguimos. Seguimos juntas, crescendo e fortalecendo esse movimento, né, Fran? Mas, né, para quem está aqui nos ouvindo ou nos assistindo e não conhece tão bem a Francine ainda, hoje vai ter essa oportunidade, né, Fran? Começamos com a pergunta clássica. Quem é a Fran além do currículo, né? Quem é a Francine? Essa pergunta ela não é fácil. Parece fácil, né? Mas ela é bem profunda. Parece fácil, exatamente. Como tu já mencionou antes, eu costumo dizer que eu sou uma mulher que gosta de quebrar padrões mesmo. Por vezes gosta e por vezes precisa também quebrar os padrões, né? Muitas vezes não é uma escolha, a gente precisa ser forte e precisa ir um pouco além, né? Para ultrapassar algumas fronteiras que ainda são algumas resistências que a gente encontra, né? Mas eu sou, então, essa mulher que gosta e precisa, às vezes, quebrar padrões, muito determinada, inquieta, que busca sempre mais,
E acho que é isso. Ah, Essa pergunta não é fácil. não é fácil. Realmente. Ela causa Mas- reflexões, né? É. E Causa que bonito. Olha reflexões. só, você que tá aqui nos primeiros minutos do episódio já pode perceber o quão profunda é a Fran. Ela é mais tímida, enfim, mas eu percebo assim, mais quietinha, mas realmente, Fran, não é à toa que tu veio pro movimento que fala que o padrão é ser você, porque você sim quebra muitos padrões. Tanto que a gente cogitou teu nome justamente por tu estar num segmento masculino, por tu ter essa postura que tu tem e por tu também ter a doçura da mulher, né? Que muitas vezes a gente, né, veste uma armadura, principalmente no teu segmento, que é o transporte, pra dizer, nossa, tipo, mas ela é intocável. Mentira, ela é doce, ela é gentil Uhum. também, como a doçura da mulher, né? E tu começou muito cedo, né? A gente tava olhando teu currículo e aqui eu achei muito legal. Porque além de tudo, ela tem cultura na vida dela, porque ela foi professora de teclado. Isso é uma coisa que eu acho que poucos sabem, né, Fran? Poucos sabem. É. Nossa, foi lá atrás agora, né? Desenterrou aí o meu currículo Começando mesmo. a falar da carreira da Fran, vamos começar lá no início, Isso aí. então. Bem no início mesmo, Conta né? pra gente, como é que foi isso? Da É aula de mito ou teclado? verdade? É mito ou Sim, verdade? Fui professora de teclado. Olha só. Eu toco teclado desde que eu tinha 8 anos de idade. E aí, quando eu me formei, eu virei professora. Comecei a dar aula para as crianças. Que legal. E foi uma fase muito legal, assim. A música sempre esteve presente na minha vida. E eu acho que a música, tendo começado lá na minha infância ainda, ela inspirou muita coisa na minha vida. Olha que legal. Então a música eu não vivo sem música, né? Uhum. É algo assim que. E eu acho que a música traz alegria, traz disciplina também, né? Traz muita coisa boa, assim. Então a música me acompanha desde lá, desde cedo. Legal. Eu acredito que a arte, como qualquer forma de arte na infância e na adolescência, te abre caminho para outras vertentes da vida, né? Então, que legal passar por essa experiência, né? Mas tem mais gente nessa mesa que eu sei que também que passou por essa experiência. Pois é, descobri agora, eu falei que temos algo em comum. Tocávamos na igreja. Olha aí, eu. Tocávamos na É, Eu igreja. já também poderia tocava tentar fazer uma teclado. dupla. Vamos fazer uma dupla. Próximo podcast, a gente, né, estreia, né, Fran? Vamos lá, um pouquinho de ensaio. Ô, antes, Fran, né? mas e É. aí, hoje tu ainda toca? Porque assim, ó, gente, a Fran, né, além desse currículo que a Lu já, né, já leu aqui e colocou, ela é a mãe da Filipa, que está com Sim. 8 meses. Então, né, toda a vida profissional, mais a maternidade, agora sobra tempo ainda para tocar, não? Como é que tá hoje isso na tua vida? Agora que eu tenho tocado mais. Porque eu toco pra Olha! ela. Ai, me Ah, que arrepiei, gente, que legal. lindo! E a ideia é realmente instigar isso, né? Nela. Que legal. Então agora a vinda dela, assim, me aproximou ainda mais da música e do teclado. Porque na correria do dia a dia, muitas vezes a gente vai deixando de lado, né? Uhum. E é algo Sim. que me faz muito bem. Olha Então só. ela trouxe, assim, de volta com mais ênfase na minha vida isso. Que legal. Que legal, né? E a Fran É. tocou em casamento também, né, Fran? Toquei. Ah, olha, viu só? Casamento Que e na legal. igreja. Se alguém quiser casar aí, ó, contatos da Fran. E da Lu também. Eu também tocava em casamento, né? Tava falando isso. Mas eu, ao contrário da Fran, meio que abandonei a carreira, assim, faz muitos anos, assim, não toquei mais, assim, a correria do dia a dia. Tudo isso nos faz, às vezes, nos desconectar de coisas que nos fazem bem, né, Fran? Exatamente. Então, até outro dia, quando a gente fez o segundo evento do Mulherar, a Juliana Góes, uma das palestrantes, colocou um desafio no final, que era fazer algo para resgatar nossa criança interior. Uhum. E eu fui fazer uma aula de piano, né? Fui lá na Luciane Pozobon, que me recebeu de braços abertos. E foi tão legal, porque eu disse, Lu, eu não sei a quantas eu ando, porque faz muito tempo que eu não toco, assim. Eu também fui com 8 anos que eu comecei. Que legal. Então, eu disse, eu não sei nem se eu sei ainda ler as partituras. E, assim, foi muito legal fazer essa aula, porque realmente resgatou isso. Porque eu sentei e começou a vir, sabe? Acho que fica na memória. Então, A gente não esquece, não, né? É tanto incrível. que ela começou com o livro, assim, ela disse, achei que a gente ia fazer 4 musiquinhas, essas bem básicas, do livro iniciante. E eu fui até a música 65, porque foi indo rápido, sabe? Mas foi muito legal, muito legal. Que bom. E algo, coisas assim do dia a dia, que às vezes a gente vai deixando de lado, vai esquecendo. E isso é importante, né? Pra autoestima da mulher, pra gente se reconectar, né? Com o que nos faz bem.
Isso mesmo. E que legal ouvir isso da Fran, né? Porque ela fala, todo mundo pensa que a maternidade afasta a gente de muitas coisas, né? E mais uma vez tu quebrou um padrão. É verdade. Porque tu conseguiu aproximar, né, algo que teoricamente não daria tempo pra isso. Que legal isso, É. Fran. Que legal. A gente se adapta com a maternidade. Então parece num primeiro momento, e acontece, que a gente não tem mais tempo para nada, né? E que a vida vai mudar completamente, e ela muda de fato, mas é uma nova vida em que a gente se adapta. Se adapta com o trabalho, com a maternidade, com os nossos hobbies. E é um processo, né? Mas tudo vai se encaixando e vai indo pro seu lugar. Que legal. E fica muito melhor, né? Que as Sim. meninas que É. são mães aqui, acho que vão concordar comigo. Fica, A gente com nem certeza. imagina mais a vida sem eles. É, não imagina. Parece que fica quando a gente lembra da época sem eles, parece que tem um vazio, né? É, verdade. Que agora foi preenchido. Fran, a gente que te acompanha também, vê muito no LinkedIn, tu tem um trabalho muito legal lá, inclusive, tu tá sempre estudando, né? Incrível, fazendo um curso, indo buscando atrás, palestra, dando palestra. Eu queria que tu falasse um pouquinho da parte educacional na tua vida, porque tu também, isso nunca parou, né? Eu acho isso legal. Sim, para mim a educação é muito importante. Eu acredito muito que a educação salva, né? Então, realmente nunca parei. E isso foi sempre muito instigado pelos meus pais também, né? Eles queriam que a gente estudasse tudo que a gente pudesse, né? Então, foi também possibilitado por conta deles. E eu nunca parei. Então, eu me formei em Direito, né? Em Passo Fundo. Aí, quando me formei, fui para Porto Alegre, fui estudar, estudei um tempo para concurso, achei que era o que eu queria. E aí eu vi que não era. E então lá eu fiz 3 pós-graduações na área do direito. E aí comecei a advogar. Então comecei a trabalhar lá em Porto Alegre, com escritório. E aí depois que eu voltei para Concórdia, eu fiz outra pós-graduação na área de gestão de negócios. Aí foi pela Fundação Dom Cabral, lá em Floripa. Então, depois que tu se formou como advogada, tu advogou mesmo por um tempo. Sim, advoguei. Aproximadamente uns 7 anos, eu acho. E como é que tu veio parar na Transporte Silvio? Parar, Como né? é que foi parar na Transporte Silvio? Como é que tu chegou lá? Como é que tu chegou lá? Como é que eu Boa. cheguei lá? Boa. Então, eu advoguei por muito tempo, eu gostava muito de advogar. Advogava também na área do transporte. E aí chegou num determinado momento que eu entendi que precisava voltar para assumir os negócios da família. No primeiro momento, a ideia foi montar o setor jurídico dentro da empresa. Então, isso estava fazendo falta. E com o jurídico, ele foi implantado, ele existe até hoje, o foco dele é a prevenção. Então, essa foi a primeira ideia, né? Então, trabalhei por muito tempo quando voltei no jurídico, né, como diretora, e depois fui me envolvendo com a gestão cada vez mais, me apaixonei pela gestão, e até eu chegar ao cargo de CEO, que é o que eu atuo hoje. Fran, mas conta um pouquinho mais pra gente, porque a gente aqui hoje nesse pod vai falar também um pouquinho da questão da sucessão familiar, né? Como que foi esse processo? Lá atrás não era algo que você vislumbrava, você foi construindo isso, né? Porque você advogou por 7 anos, acredito que naquele momento não tinha nenhum vínculo com a Transporte Silvio, né? Mas como que foi isso? Foi sendo construído dentro de você? Era uma coisa ou que de repente, né, o teu pai já planejava? Conta pra nós. Então, eu cogitava, né? Eu tinha isso como uma possibilidade. Mas como eu comecei a trabalhar lá, eu tinha o meu escritório, né? Tinha sócios e estava indo tudo muito bem. Então, eu cogitava, assim, tinha como uma possibilidade, mas, a princípio, ficaria em Porto Alegre, né? Seguindo a minha carreira. Aí chegou num determinado momento em que isso foi ficando mais latente, assim, né? E eu sempre lembro que a gente tinha um funcionário que ele sempre dizia assim, seria bom se tu estivesse aqui, né? Toda vez que eu vinha pra cá, eu conversava com ele e ele falava, né? Te provocava. Tu não pensa, me provocava. E aí
eu comecei a pensar. Eu acho que foi mais ele ainda que plantou essa sementinha, assim. E aí eu comecei a pensar mais, né? Seria interessante, né? A empresa começou a crescer. E eu sempre tive essa questão da prevenção, assim, como muito importante. Então eu comecei a cogitar mais e pensar que seria importante o setor interno. E aí que fui amadurecendo a ideia. Quando eu decidi, eu coloquei um prazo. Falei, tá, então eu vou voltar em setembro. Era mais ou menos isso, assim. E aí, mas quando eu decidi, eu já estava aqui, né? Aí deu, acho que 2 meses, eu organizei tudo para voltar. E desse caminho entre estar como diretora do setor jurídico para CEO foi quanto tempo? Eu estou como CEO há 3 anos, mais ou menos, e eu voltei há 9, então uns 6 anos. E já tinha esse plano de você talvez assumir a Transporte Silvio lá quando você voltou para assumir o setor jurídico a princípio? A princípio, assim, como natural, sim, né? Pela sucessão do meu pai, né? Mas aconteceu um pouco mais rápido do que a gente imaginava, né? Então, meu pai acabou ficando doente, então eu tive que assumir um pouco antes. Então, essa ideia, até pela questão da sucessão, né, natural, sempre existiu. Fran, você assumiu, então, praticamente na pandemia, é isso? Isso. Nossa. Foi mais um desafio, né? No meio da pandemia. Porque algo que as empresas estavam vivenciando, os empresários, totalmente adverso, né? Então, além de você assumir uma grande empresa nesse momento, ainda teve que lidar com esse desafio. Sim, exatamente. E foi bem complicado, né, para todo mundo. Porque a gente tinha que tomar decisões diárias. E às vezes, assim, né, em horas, sem saber o que ia acontecer ali na frente, né? Então foi bem, foi uma coisa a mais, assim, que dificultou por conta da insegurança, né? Enfim. Sim. Isso que eu ia perguntar, porque assim, às vezes a gente olha, né, o Instagram, parece que a Fran foi feita para isso, assim, né? A impressão que a gente tem. Mas deu que medo? bom. Sim. Em alguns momentos. Sim. Eu acredito que essa situação, mais por todas, né? Na verdade, assim, a gente é tanta coisa que a gente vai indo, né? Mas a questão da pandemia, assim, foi... deu medo porque é uma insegurança geral também, né? Então, a gente nunca sabe como que vai... Foi um dos poucos setores que não parou, né? Sim. O transporte, né? Eu fico pensando, a decisão, tu deixa o motorista na estrada, não deixa, precisa deixar, mas ele tá no risco, né? E tu assumindo ali é uma... Eu vejo você, Fran, muito, né, muito firme, assim, né, aparentemente, e eu vejo você muito racional também. Eu sou bem emocional, né, eu já faço um drama de tudo que acontece, eu fico me colocando no teu lugar. Meu Deus, o que eu faria, tipo, quando eu deixo na estrada, não deixo. Quantas pessoas são, Fran, que estão sob sua gestão? Na empresa são quase 100. Nossa. Mas tem os motoristas ainda, né? Tem os motoristas, e aí eu tenho... que são diretos comigo, tem os gestores, né? Então... É bem essa situação dos motoristas na estrada também na pandemia foi bem complicado, porque a gente trabalha com transporte internacional. É verdade. Então tinha ainda as fronteiras, né? Então todas as regras sanitárias, elas mudavam direto entre países, então, né? Chega na fronteira com o Chile, como que vai ser? Tem que testar todo mundo, isola quem testou positivo, faz isso, faz aquilo, não pode entrar no país, né? Então, mudava muito também, foi bem complicado. Não, a gente pensando hoje que a gente viveu isso, quase que não... A gente mesmo acredita que passou por essa situação, né? Exatamente. Não, se parar a pensar, a gente ficou 2 anos usando máscara, gente, é uma coisa assim que, né? Coisa de filme. Vocês também se perdem nas datas ali por conta da pandemia, porque eu acho que como a gente viveu muito intenso aquele ano, aqueles 2 anos, parece que foram muito mais anos do que 2 anos. Às vezes eu paro pra pensar, tá, mas foi 2021, foi 2022, sabe? Foi 2020. Quando que aconteceu? Porque eu acho que foi tão intenso e tantas coisas mudaram e aconteceram que eu me perdi ali. Tu sabe que eu já, ao contrário, Rafa, a pandemia me ajuda a me localizar no tempo, Nossa, antes da pandemia e o depois da pandemia. Meio que eu me situo assim na linha do tempo, sabe? Nesses anos que... Mas foi, né, realmente
Marcante. Eu queria pedir para a Fran, até para, de repente, quem está nos assistindo e ouvindo e não conhece, talvez, a Transporte Silvio, falar de alguns números para que as Isso. pessoas saibam porque a gente já conhece, aí já É. vai falando, porque a gente conhece a dimensão. Mas muitas pessoas talvez não conhecem. Fala um pouquinho em números, Fran, aí da Transporte Silvio, quantas filiais, quantos motoristas, quantos caminhões, enfim, dá um panorama aí para que as pessoas conheçam um pouco mais dessa empresa que você lidera Faz um hoje. pitch. Faz um pitch, boa. Elas estão me colocando aqui. Um desafio, né? A Transporte Silvio hoje trabalha com transporte internacional. Então, nós trabalhamos basicamente com o Mercosul, Chile, Bolívia, Peru. Então, nós temos representantes em todos esses países. E temos no Brasil também. Temos filial no Rio Grande do Sul, São Paulo. A nossa sede aqui em Concórdia. Então, nós temos quase 100 funcionários. Temos uma média aí de veículos. A gente tem frota, tem veículos agregados e tem terceirizados também. Então, a gente coloca assim, a gente tem uma média de 200 veículos, mais ou menos, rodando o Brasil. E esses países que eu acabei de comentar com vocês. E é um negócio 24 horas, né, Fran? Não para. E qual que é a Não para. pegada da Transporte Silvio, assim? Porque eu vejo muitas coisas diferentes, assim. Dá pra dizer que é uma pegada inovadora, Fran? Sim. Fala um pouquinho certeza. como que é o dia a dia da Transporte Silvio. A mudança da gestão trouxe um pouco isso também, né? É uma gestão mais inovadora, né? Mais jovem, que traz mais essa questão da tecnologia no transporte, da inovação. Então, mudou bastante coisa, assim, dessa mudança de gestão, né? Do meu pai para minha gestão agora. E eu sou muito grata a ele, assim, e sou muito feliz por continuar esse legado, principalmente porque meu pai é uma pessoa que sempre deixou aberto e sempre foi acolhedor com as novas ideias. Então, ele não é uma pessoa que chegava com uma ideia para ele e falava, olha só, isso aqui é inovador, vamos fazer, ótimo, gostei. E muitas vezes ele chegava com as ideias, né? Hoje ele não tá mais no dia a dia lá da empresa, mas ele sempre deu muita abertura. Então, ele sempre impulsionou, assim, qualquer nova ideia e que fosse melhorar a gestão, ele tá sempre aberto para receber, né? Então, eu digo sempre assim, eu tenho essa facilidade, porque eu ouço muitas pessoas falarem que reclamarem um pouco, assim, da sucessão por conta das pessoas mais velhas terem alguns conceitos formados e não abrirem mão, né? E serem um pouco mais fechadas, né? Uhum. E ele sempre foi muito aberto às novas ideias. Isso ajudou muito, assim, ao crescimento da Transporte Silvio e a gente conseguir implantar realmente uma nova gestão, né? Mais inovadora. Legal. Fica o desafio aí, já que a gestão é inovadora, fazer um podcast no setor do transporte. Justo. Legal. verdade. Ótima ideia. Legal. Ótima ideia. Fran, só para Pode. complementar aí essa parte de Uhum. gestão, enfim, às vezes a gente se pergunta assim, qual é a rotina de uma CEO de uma empresa, sabe? Qual é a rotina da Fran? Como a Fran também concilia todas essas coisas, né? Maternidade, empresa, vida pessoal, mulher, mas qual é o dia a dia da CEO, Fran? Uhum. O dia a dia é basicamente tomada de decisão, né? O tempo inteiro, eu diria. E eu tenho os meus gestores, então, que são pessoas que têm muita autonomia, sempre falo isso para eles, muita autonomia com responsabilidade. Então, geralmente os gestores trazem os projetos, apresentam os resultados e aí trazem as demandas também para a tomada de decisão, né? Então, o dia a dia é basicamente isso, muita reunião, né? Pouca operação, muita reunião e tomada de decisão. E tomada de decisão toma uma energia, né? Eu ia Gente, pedir, inclusive, se a É. Fran tem alguma Uma organização. Não, Uma e alguma dica. organização. Uma dica. Porque dizem que você tem que tomar as primeiras decisões nas primeiras horas do dia, É. porque é onde você tá, né? Com a E que cabeça chega mais... uma hora que esgota as tomadas de Isso. decisões do dia, né? Verdade isso, Fran? Chega uma hora que fica difícil decidir? Tem, mas não tem um horário específico, né? A demanda vem, a gente tem que decidir.
A gente tem muita coisa que tem que ser decidida no dia, por exemplo, ou decisões rápidas, que não tem como esperar para um bom horário, né? Uhum. Então, é encarar e decidir. E o mais importante, tomar decisões, né? E não Uhum. deixar parado, Uhum. porque acho que gasta mais energia tu ficar pensando sobre aquilo e ficar protelando e não Sim. tomar decisão. Então, Sim. tomar decisão. Claro, com dados, Uhum. informações, Uhum. sempre fazendo cálculo de risco, né? Uhum. Mas assim que tiver tudo isso, tem que tomar decisão. Senão, acho que fica consumindo mais a gente, né? Fica E a pior. gente sofre daí, E a né? gente sofre. Uhum. É isso Que aí. legal isso, porque eu acho que isso é o indicador do aceleramento, da aceleração do crescimento de uma empresa, né? Por quanto mais tu enrola, mais tu trava o crescimento dela. Agora, se tu toma decisões, né? O mais E breve muitas possível. vezes a gente vê assim também, tomei a decisão, É. mudou alguma coisa e não tem funcionado, né? É. Não tem problema ir lá e tomar outra decisão, né, Fran? Isso, Então, errar assim, rápido. Isso, errar e consertar o mais rápido possível. Então, isso é algo que também eu acho que é importante quem, né, tem gestão de uma empresa, quem está à frente de empresas hoje, pensar assim, Uhum. tomar a decisão, errou, não funcionou, conserta rápido, né? Exatamente. E não se culpe pela decisão errada Boa. que foi tomada, porque tem coisas que na teoria a gente acha que funcionam de uma forma e na prática É outra. é outra. É né? isso aí. E se a gente não errar, não vai saber, né? Sim. Que aquilo Exatamente. não deu certo. Sim. Então, não dá pra ficar se punindo também. E às vezes o aprendizado do erro é tão valioso, né? Isso. A gente não dá mesmo. valor às vezes porque a gente aprende com os erros, Uhum. porque muitas vezes a gente aprende errando, Sim, sim. É. né? Só que daí a gente não quer errar. É Daí não vai aquela aprender. velha história de mãe, né? Quando ela fala pra gente, leva o casaco. Daí a gente fala, não precisa, não tá frio. Daí passa frio, né? Fica lá aí. lembrando da mãe Isso aí. daí. E muitas É. outras coisas, né? Que as mães querem poupar os filhos de passar por sofrimentos porque elas já sabem aonde vai dar. Mas Os filhos não sabem. não Muitas sabe. vezes Precisa, só às vezes, o errando, erro né? pra É. aprender, E né? aí o aprendizado também, né? É. Importante. É. Fran, eu queria que tu desse uma opinião sobre um assunto que eu tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade. Porque eu ainda assim me importo muito com a opinião do outro. Eu já evolui bastante, mas ainda me importo. Então toda vez que eu tomo uma decisão, eu penso, como é que essa pessoa vai... A Lu já fala, quem vai se preocupar com o que ela vai pensar? Não tem que ficar se pensando. Eu penso, ai, mas se acontecer isso... O que ela vai pensar é problema dela. Isso, Não é isso teu. Mesmo, isso queria mesmo. que tu falasse. Porque imagina que na tua área, por ser mulher, já tem um preconceitozinho ali da mulher decidindo, eu imagino, né? Ou já não Ou tem não, mais. e, Ou não, e acho né? que a E Fran bom. pode comentar essa Claro. percepção com a gente, Mas eu inclusive. queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu quero aprender com você hoje sobre Uhum. isso. Eu acho que o maior segredo é o foco na empresa, no resultado para a empresa. Quando eu tomo uma decisão, não dá para ficar pensando no que vai ser para mim, né, como pessoa física, mas sim tem que ser o melhor resultado para a empresa, né? E se o outro apontar o dedo porque acha que aquela decisão não é a melhor, o problema é do outro, realmente, né? Eu sei o que vai ser melhor para minha empresa. E, obviamente, algumas vezes a gente toma algumas decisões que não são as melhores, que a gente depois Sim. vê. Mas aí o importante é também, Sim. retomar, errou, vamos mudar a estratégia e seguir adiante. E uma coisa que fica muito forte na minha mente, assim, no meu pensamento, quando eu começo a pensar nisso, o que vai pensar, ou se vai criticar ou não, eu penso, só erra e só é apontado quem faz. Isso mesmo. Né? Então, hoje, olhando, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa atual, que talvez quando o podcast ir ao ar já não seja mais tão atual, mas enfim, sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Muitas pessoas querendo ajudar e ajudando de fato e sendo apontadas, mesmo ajudando, mesmo arrecadando milhões, mesmo estando lá fazendo né, o seu apoio e sendo criticadas. Aí tu pensa, poxa, mas o que o ser humano espera, né? Mas é isso, aponta quem não tá lá fazendo. Porque quem tá lá fazendo, é claro que não vai contentar todo mundo. É claro que vai desassistir uma parte, assistir. Não tem como fazer tudo, né? E no dia a dia a gente é assim. O evento Mulherar é uma
prova pra gente, assim, porque Uhum. todo evento a gente pensa no melhor, a gente pensa em fazer tudo com muito carinho, pensa, não, as mulheres vão gostar disso. A gente pensa em fazer o melhor, para que ninguém saia de lá insatisfeito. Mas Uhum. sempre sai alguém insatisfeito. É. Pesquisa de satisfação mostra isso. Às vezes É. tu faz uma coisa e tu pensa, nossa, isso aqui as mulheres vão amar. E tem gente que critica. Uhum. Só que a gente tá ali fazendo, Uhum. né? Uhum. A gente tá ali fazendo isso que me deixa, às vezes, conformada. Assim, não, Uhum. tudo bem, a gente leva a crítica, mas a gente tá ali fazendo alguma coisa. Exatamente. E sempre tem. A crítica, ela existe, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Não dá pra gente ficar se preocupando, né? E o próprio LinkedIn, né, que tu comentou antes, Rafa, é um lugar onde eu compartilho muito, né? E eu comecei ali, eu compartilho meu dia a dia lá de gestão. E eu recebo muitas mensagens muito legais e muito carinhosas, né? De pessoas que olham e que elogiam o meu trabalho, né? É a forma como eu mostro ali também, né? Com certeza tem muita gente que critica também, que vai olhar lá e vai falar alguma coisa. Mas eu também tô fazendo, né? Não dá pra se importar. Já recebi, tem uns haters também, que vêm com alguns comentários, assim, olho, próximo, passou. Plena, gente. Vou Não, chegar ali não pra- dá. Tu consegue Eu ia não, falar. não te afeta, às vezes dá uma pegadinha, como é que é, Fran? Não é legal, né? Nunca é legal a gente receber alguma coisa e ler ali, mas eu procuro focar nisso, assim, não. É normal. Isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Assim como a questão de ser uma mulher no transporte, né? Que é predominantemente masculino. Tem muita gente que faz comentários e que critica e que principalmente como é que eu posso usar a palavra assim? Desmerece, Uhum. né? Por ser uma mulher, né? Isso muitas vezes é velado, muitas vezes a gente ouve, né? Já tive que ter conversas difíceis sobre isso também, né? É isso aqui. E a gente precisa lidar, né? Até tem situações assim, eu sempre falo assim, não chega ninguém, fala muito assim, né, na minha frente ou fala diretamente pra mim, né? Mas tem algumas situações que eu tenho vivenciado mais recentemente, assim, inclusive. Nossa. Que tem totalmente a ver com ser mulher, né? 2024, gente, ainda tem que ficar ouvindo esse tipo de comentário. É. Meu Deus. Mas E tem uma situação bem específica que eu quero compartilhar. Claro. Que no ano passado eu recebi um convite para participar de uma feira, participar de um painel, né? E o painel era com 2 mulheres. E aceitei, ainda estava grávida, ia ser no início logo que a Filipa nasceu ali, né? E legal, foi um convite assim, pessoalmente, né? Tudo bem. E recebi o convite, aceitei e começaram a veicular propaganda da feira, né? Uma feira bem renomada, com propaganda televisionada, inclusive. E eu não vi ali o meu nome aparecer, né? Eu falei, ué, que estranho, né? Já estão falando sobre as pessoas que vão participar, né? E foi. E foi passando. Quando chegou na semana, o painel das mulheres foi simplesmente cancelado na feira de Não transporte. acredito. Do nada. E sem nenhuma justificativa, né? E aí seguiu a feira com somente painéis com homens. Meu Olha Deus. Tu só. só recebeu o Então, retorno de que estava cancelado. só que estava cancelado e na semana. Faltava acho que 3 dias assim para acontecer, né? Então a gente precisa falar Precisa. sobre isso, né? A gente precisa falar assim, não é coincidência, né? Alguma coisa aconteceu ali nesse meio termo, entre o convite e o desconvite, né? Eu brinco. Alguma coisa aconteceu ali. Então, assim, tem muita coisa ainda, sabe? O caminho ainda é bastante longo pra gente ter uma igualdade, assim,
um respeito, né? Agora eu tenho pra mim que, de certa forma, eu acho que pessoas que fazem esse tipo é porque se sentem ameaçadas. Com certeza. Eu penso assim também. Se sentem porque não existe, né? Dá o medo de você ir lá e mostrar que você é muito boa. Pode falar que é foda. Pode falar. Pode falar. Aqui a gente não tem censura. Porque, falar. né, é o que passa na minha cabeça quando eu ouço esse tipo de história. Tá com medo, tá se sentindo ameaçado. Eu penso. E assim, tem outra coisa também, né? A gente, quem trabalha em ramos assim que são mais masculinos, geralmente é chamado, e eu sou, né? Geralmente chamada para falar sobre ser mulher no transporte, É verdade. né? E eu adoro, é ótimo, e precisa dar ênfase, precisa falar sobre isso, né? Eu gosto de falar sobre isso. Mas eu também quero ser demandada para falar sobre outros assuntos. Gestão, números. De gestão, de números, de transporte. Das deficiências na né? logística. Exatamente. Assuntos técnicos, né? Que geralmente não são cogitados, assim. Então é importante, assim, esse alerta também, né? Às vezes parece que é uma parte dentro, né, dos outros assuntos. Mulher na logística. Estamos fazendo par da cota, É. né? Temos que preencher a cota do nível de energia feminina dentro do transporte. Check, Francine. Eu acho que não é isso, né? É triste. Eu fico incomodada com esse tipo de... Quando eu escuto esse tipo de comentário, de depoimento, porque eu penso, meu Deus, gente, quanto falta ainda pra gente evoluir quanto a humanidade mesmo, sabe? E há pouco Triste. tempo atrás, eu não sentia tanto essa diferença, assim, né? Porque pra mim, estar na minha posição hoje é fruto do meu trabalho, né? Então sempre, tô indo, tô trabalhando, vou indo, vou alcançando, vou fazendo, vou decidindo. Mas nos últimos tempos eu tenho sentido um pouco mais isso, assim. É bem curioso. Tenho sentido um pouco dessa resistência maior. Engraçado, porque já tem muito mais pessoas que falam sobre o assunto, né? É. E quanto mais... Deveria estar melhorando, né? Exatamente. Isso mesmo. Mas não está. Fran, ainda, né, com relação a esse assunto, você é diretora Gente, ela é diretora na Associação Brasileira de Transportes Internacionais. Acho muito legal. Isso mesmo. Quantas mulheres fazem parte do grupo? Só eu. Chegou numa reunião, como que é essa experiência? Conta pra gente. A associação, ela fica em Uruguaiana, né? E geralmente as reuniões são online, né? Nos últimos tempos agora. Mas bastante homem, assim, é muito homem. Muito homem. É muito homem. E também eu penso que também não tem tantas mulheres, né? São mais homens mesmo, né? Mas na associação, sim, é somente eu. Que orgulho. É isso aí. Você representando. E até fala pra gente, Fran, como é que é na Transporte Silvio, porque eu conheço outras empresas de transporte que isso eu acho engraçado, que a base e a fortaleza ali, a maioria dos cobradores são mulheres, né? Tipo, do escritório do administrativo, eu tô falando, né? São mulheres, e é a base toda pra empresa rodar, inclusive, né? E é engraçado que às vezes daí o homem lá na frente desponta, né? Na Transportes a maioria é mulher também, do administrativo ou não, Transporte Silvio? A gente tem, é bem misturado. É bem misturado, assim. E, inclusive, no grupo de gestão, nós temos 50-50. Então, é meio a meio ali, de homens e mulheres. E na operação, é um pouco mais homens, mas tem bastante mulher também. Que É bem que misturado. antigamente não se via tantas mulheres na operação, né? Isso tem mudado Parece também. que tem aumentado. A gente vê muitas, né, mulheres agora fazendo curso, já tem curso para, né, mulher, acho muito legal. A Fabete própria tem um curso voltado para mulheres no transporte, tem, né? Tem para motoristas. Motoristas, Pra motorista, isso isso, que eu tava querendo motorista. dizer. E Obrigada. também tem aumentado bastante o número, assim. Legal. Por que será? Ao que tu Atribui. atribuiria esse movimento? Eu acho que mais informação, né, mais acesso à informação,
Eu acho que as mulheres estão quebrando os padrões também, né? Tem uma iniciativa diferente, se fala mais sobre isso, né? A gente falou antes que tem muita resistência ainda, mas eu acho que, no geral, tem melhorado. No geral, tem melhorado isso. Então, as mulheres estão se sentindo um pouco mais seguras também, porque a estrada é complicada, Sim. né? Tem várias coisas ali que eu acho que as mulheres estão se sentindo um pouco mais seguras nesse sentido, assim. Talvez também porque ter mais acesso à tecnologia, né? A mais informação também. Mas tem E a própria melhorado. profissão, né, de motorista tem sido mais profissionalizada, né, Fran? Olhando assim para muitos anos atrás e olhando hoje, é uma profissão que tem processos, é uma profissão que tem que cumprir, né? Tem todos os. Então, assim, foi algo que. Uma profissão que ao longo dos anos se profissionalizou muito, Não é, né? Acho que talvez tem pessoas que ainda pensam que você ser motorista é só chegar, pegar o caminhão e dirigir, né? E tem uma Série de série coisas, de né? cumprimentos, de normas, de processos, né? Sim. Exatamente. Tem bastante processos, treinamento. E tem que ter muita informação e educação mesmo, né, no trânsito. Para ser motorista também é uma formação, assim, não é só pegar o caminhão e dirigir. Acho que talvez isso também tenha Muito contribuído, menos né? a transporte civil. É. A gente preza muito pela segurança. E na conduta, assim, do dia a dia, eu fiquei curiosa para fazer essa pergunta, vou fazer. Na conduta do dia a dia, assim, vocês percebem diferença de motoristas, mulheres para motoristas homens, assim, em cumprimento de processo, não sei, ou não, meio parecido. É parecido. É bem parecido. Não diria que tem alguma diferença, assim, no cumprimento. Fiquei curiosa, né? Porque, sei lá. Eu acho que a mulher, ela tem uma sensibilidade, ela tem um cuidado. Eu acho que a própria possibilidade de ser mãe deixa a mulher com algumas habilidades diferentes. Umas habilidades diferentes, né? Porque vamos combinar, né? Porque a maternidade é algo que exige habilidade, né? E eu acho que isso está muito intrínseco com o ser mulher, sabe? Sim. Enfim, eu acho que de certa forma, assim, isso acaba refletindo também na forma de ser profissional, independente da área. Fiz essa pergunta aí, como, né, a gente está falando aqui de transporte, mas acho que reflete em muitas áreas. Eu acredito que, assim, o cuidado com o caminhão é um pouco diferente, mas não dá para generalizar, porque os homens também estão muito cuidadosos. Então, não tem como, acho que não dá para dizer, assim, que tenha uma diferença entre. Fran, tu consegue elencar qual que foi o teu maior desafio nessa tua trajetória até hoje, assim, na parte profissional de vida? Na parte profissional, eu acredito que assumir realmente o negócio, né? Assumir, opa, agora é comigo, né? Até eu escrevi sobre isso, sabe? Eu recebi um troféu que era um volante, né? Então eu falei assim, agora eu recebi o volante, agora realmente sou eu quem conduz, né? E isso, assim, foi, eu acho que um divisor de águas mesmo. Agora é comigo mesmo. E esse foi um maior desafio, assim. Foi bem difícil. Por algum momento, a tua vozinha interior duvidou de ti que tu seria capaz de assumir esse desafio? Eu acho que eu sempre confiei muito. Assim, não, eu sei o que eu tô fazendo, né? E acho que segui por isso, assim. Se teve essa vozinha, eu acho que eu não tive tempo de ouvir ela. Maravilhoso. E eu acho, né, Fran, também que tua vida foi isso desde que você era criança, né? Então, acho que você vivia isso já, né? Eu acho que talvez isso, né, já era tua casa, de certa forma. Por mais que tu morou em outras cidades, né? Exerceu a advocacia fora daqui, era teu chão, né? Ou não? Sim, eu acredito que sim. E ter tido essa vivência, né? Sempre, a empresa existe há mais tempo que eu. Então, eu sempre tive muito esse contato, né? Do meu pai com a gestão e sempre aprendi muito com ele, né? Eu sempre falo para ele, principalmente a ter coragem. Né? Coragem para
olhar para frente, né? Uma pessoa que sempre olhou para frente do seu tempo. E essa convivência, assim, desde de criança foi é, formando essa curiosidade em mim também e esse gosto, né, pelo transporte. A gente sempre brinca, né? Todo mundo fala, a gente tem diesel nas veias. E é verdade, porque quem é do ramo gosta e dificilmente quer sair, né? Sim. E também é muito dinâmico, tem que gostar disso, assim, tem que Não gostar para, né? dessa... Não para. Não para nunca. Fran, e na tua vida pessoal, assim, tu poderia elencar pra gente qual foi o maior desafio da Fran na vida pessoal? Ser mãe. Sabia que você ia falar isso. Ser mãe. Vocês me fizeram essa pergunta no ano Uhum. passado, eu tava ainda grávida, né? Por isso o repeteco agora. E aí? Isso E aí? Como que é É. esse desafio pra você? Certamente a maternidade é o maior desafio. Como Né, que a de uma Fran tem mulher. lidado com isso? É um aprendizado constante, assim, porque num primeiro momento é uma vida totalmente diferente, né? Uma novidade que a gente precisa se adaptar. Mas ele se mantém, né? Um aprendizado diário e que eu acredito que se mantenha pela vida inteira, né? Vai mudando, né? Os filhos vão crescendo, mas os aprendizados, eles não param. Tanto os aprendizados da criança quanto da mãe, né? Porque nós aprendemos muito com eles. Muito, muito. A gente acha que vai só ensinar, né? Mas a gente aprende muito. E eu acho que a gente fica melhor. Vai passando o tempo, a gente vai ficando cada vez melhor. Eu acho que é isso. E como foi, Fran, depois que a Felipa nasceu, teu período em casa, né? Porque você também teve um período que você se afastou um pouco do trabalho. Como foi lidar com isso? Como que a Fran, mulher, ficou se sentindo? Como que, né, nasceu uma nova Fran? Mas como que foi um pouquinho desse momento? É um momento muito diferente de tudo, né? Que eu já passei na minha vida. Então, é muito amor, é um amor inexplicável, assim, é incrível, né? A gente vê ali o nosso filho, é incrível. Mas é um período também que a gente tem que ir se descobrindo nessa nova função, né? E tu deixa um pouquinho o resto de lado, né? Eu fiquei em casa por 3 meses e eu sempre tive uma vida muito agitada. Então é um momento assim de, opa, agora parei aqui. Também aprender a lidar com isso, assim, né? É um momento que eu quero estar aqui e ficar com ela, mas é também uma parada, assim, numa vida muito agitada. Então é diferente, foi um aprendizado, assim, também. E é uma mudança, né, Frank? Assim, a gente entra numa vida mais reclusa e com uma rotina, porque, né? Troca a fralda, daí dá uma mamada, daí faz dormir, daí já troca a fralda de novo, daí dá uma mamada, daí faz dormir. Na verdade, é muito trabalho. É trabalho o tempo inteiro. Sabe que antes quando eu tava grávida, eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Porque a gente não quer tirar a licença maternidade. Eu não queria, eu vou fazer o quê em casa? 4 meses, gente. Né? Eu também tenho uma vida agitada, as meninas também. Tu pensa que tu vai ficar um tempo sem Aí tu fazer pensa, alguma meu coisa, Deus, eu né? vou ficar de pernas pro ar 4 meses. Senhor, santa ilusão, né? Total. Ilusão, porque você não para um minuto, mas é uma rotina que é assim mesmo, né? Fralda. E eu pensei mamar. que, não, eu vou ficar em casa 1 mês. Depois eu vou começar a voltar aos pouquinhos. Não deu pra voltar. Não deu. Claro que, assim, remoto, sempre em contato com o pessoal da empresa, né? Porque quem é empresário tem isso, né? Não tira Não férias. tem como se simplesmente afastar desligar. completamente. Mas voltar realmente para a empresa não tinha como. Não tinha como. Mas foi maravilhoso. É um Está período, sendo. né? Eu acho que é um período eu acho não, é um período tão diferente na vida da mulher, né, e da criança, que deram até um nome para esses primeiros meses, que é o puerpério, né? De tão, sei lá, específico que é, porque, né? Só quem vive sabe as mudanças que ocorrem dentro da gente, né? Tem as questões físicas também, né? Do nosso corpo. E a autoestima, Fê, como é que ficou, Fran?
Mexeu com a autoestima nesse período? Não mexeu? Mexer um pouco, não tem Mexeu. como não mexer, né? Até porque, assim, essa questão hormonal no Uhum. puerpério, ela Que- é incontrolável. Sim, a gente acha que é besteira, né? A gente acha que Ah, comigo só não que- vai acontecer. E não tem como explicar. É. É só vivendo. Eu não consigo explicar, pelo menos, como é, o que a gente passa. Também Mas não é consigo. intenso. Uhum. É intenso. Muito bem. Mas eu lembro, assim, que deu 60 dias. Ela completou 60 dias e aí parece que eu voltei pro meu corpo. O tempo do puerpério, que o puerpério são 2 meses. É isso aí. Sério? Olha Não ali. sabia Parece que foi disso. assim, Sim. nossa, do dia pra noite, assim, nossa, tudo parece que voltou, assim. Cara, que loucura. É que eu não sou mãe, enfim, mas o que Não acontece? sei. É como a Fran como a bem Fran- falou, não tem como explicar. A gente não sabe explicar, a gente só Uhum. sente. E quando você ouve outra mulher falando sobre isso e você não passou, você pensa, tá viajando, Tá né? exagerando. Tá exagerando, imagina. Cara, E é louco. E eu li uma frase uma vez que eu acho ela linda, que fala que quando nasce um bebê, não nasce o bebê, nasce o Nasce a bebê mãe. e nasce a mãe. E talvez, e até me arrepio de pensar nisso, isso é um renascimento teu, É. de certa Sabe que forma. um dia eu tava encontrando uma amiga nossa, a Tati, indo pro hospital pra ganhar bebê, que ela teve bebê depois de nós, né? E eu dei um abraço nela, ela tava entrando no hospital, e quando ela saiu, eu olhei pra trás e pensei, mal sabe ela a mudança que esse dia vai causar na vida dela. Porque eu não sabia, né? Fui pra maternidade achando, beleza, amanhã volta a minha vida, né? Uhum. E aí, quando eu dei o abraço nela, eu olhei e pensei que engraçado. A mulher, a primeira vez que entra na maternidade pra ter bebê, ela não tem noção do que vai acontecer com ela a partir dali, Não tem. né? E pode se preparar, pode ler Sim, sim, todos sim, os sim. livros, conversar Sim. com muitas mães. Não vai saber o que é até viver. É muito diferente. É muito diferente. É bem isso. Inexplicável. Só passível de ser vivido, Rafa. Então, quer saber como é que é? Assunto polêmico para outro podcast, galera. Acho que tá na hora de encerrar esse podcast, hein? Hoje a Rafa vai chegar, assunto- vai chegar em casa e digitar no Google puerpério. Galera, o assunto começou a apertar, acho que tá na hora de terminar. Mas tudo passa também, né? Passa. Sim. Tudo passa e vai ficando cada vez melhor. Mas olha, Fran, eu falei pra Lu esses dias, eu cheguei e falei assim, que é aquela frase que falam que a maternidade é que nem jogar videogame, né? Cada vez muda a fase, fica uma fase mais difícil, né? Eu acho que é, porque assim, É. às vezes a gente acha que é difícil cuidar de um bebezinho pequeno, aí tu pensa em entrar na adolescência, né? É. Eu nem vou entrar nesse mérito aí, É, porque o assunto vai aquele longe. negócio, é tipo jogo de videogame mesmo, que você fica feliz por ter encerrado uma fase, mas daí começa outra mais Aham. difícil, É. né? Isso aí, você tem um podcast, inclusive. É, verdade. sim, verdade. Mas a gente vai se adaptando também, Vai, né? Vai. A Vai gente vai crescendo aprendendo. junto. Isso. Né? A gente vai crescendo junto. E eu acho engraçado que, né, hoje quando eu penso na Manu, parece que eu sempre tenho a visão da Manu como ela é hoje. Quando eu tento imaginar, não sei se acontece isso contigo, a Carol, eu tento lembrar dela, por exemplo, com 3 aninhos. Parece que é difícil lembrar do Sim. rostinho dela com 3 aninhos. E aí? Faz esse teste mesmo com a Filipa, tenta imaginar como era o rostinho dela recém-nascido. Uhum. Às vezes fica difícil a gente lembrar, né? Daí tem que olhar uma foto pra lembrar. Uhum, um vídeo, né? Era assim, Que ainda bem que a gente tem esses acessos hoje, né? É verdade. verdade. Ficou fácil. E inclusive as fases difíceis. Uhum. Que a gente esquece. A gente esquece, Sim. porque ter Sim. filho é uma alegria tão Uhum. grande, Uhum. mas tão grande, que qualquer coisa fica pequena, É. né? Qualquer dificuldade fica É. pequena Uhum. perto da alegria que é, né? Ter um Uhum. filho. É demais. Que bom que Muito temos bem. esse privilégio. Verdade. Nós mulheres, né, Rafa? Ela Você olhou ainda pra tem Rafa tempo. que, olha, não quis nem. Sim. Eu só fiquei cuidando a olhada. Falei, gente. A entrevistada aqui é a Francine Romana, não é a Rafaela Martini. Então... Volta! Não, gente, eu já sou resolvida com esse assunto, tá tudo bem. Então, tá tudo certo. Eu já sempre falo, eu admiro. Toda vez que eu escuto a história de uma mãe, pra você nunca falei isso, porque a gente nunca falou sobre isso, eu admiro demais. Eu já admiro o ser mulher, assim. Eu acho que a gente já tem
um degrau a mais no universo. Agora, mulher e mãe, gente, porque eu escuto cada história dessas duas aqui. E também da nossa colaboradora Andrisa ali na Pulsar. Falando assim, meu Deus, como é que se sobrevivem a isso? Tipo, eu não consigo. Eu não tenho estrutura emocional, ótimo pra viver isso aí. Mas enfim, eu admiro muito vocês, mães e mulheres. Meu Deus, gente. Literalmente, vocês vão padecer no paraíso. Mas eu acho que hoje eu tava pensando sobre isso também, que né, cada mãe é diferente, tem as suas facilidades e tem as suas dificuldades. Eu tenho muitas dificuldades, assim, com a maternidade. Eu tenho certeza que, olhando hoje pra mim, a maternidade veio pra me fazer melhorar em muitas coisas. Inclusive, hoje, pensando, né, durante o almoço, eu pensei, cara, se eu não fosse mãe, eu não ia descobrir essas coisas em mim. Tem coisas que só vêm à tona quando você é colocada à prova, assim. E tem situações que eu tenho muita dificuldade de lidar com a Carol. E eu penso, como é que eu ia melhorar ou tentar melhorar isso se não tivesse a Carol na minha vida? Eu nem ia saber que eu era assim. Porque na minha vida antes, eu vivi a vida inteira e eu nunca senti isso, ou nunca reagi dessa forma. E agora eu tô reagindo, tô sentindo, então é algo que é uma oportunidade de melhoria para mim, como ser humano, acredito nisso. E eu penso, se não fosse ela, talvez eu não teria essa possibilidade. Não é fácil, porque tudo que é dificuldade a gente precisa superar. Mas é uma oportunidade também, né? A maternidade nos coloca em lugares que a gente não chegaria, né? Se fosse só a gente, nos coloca em lugares. Sim. E tu não tem como fugir. Não. Tu tem que olhar para aquilo. Tu tem que resolver aquilo. Mas Às traz vezes, muito crescimento. perguntas, assuntos que tu pensa, eu não quero falar sobre isso com o meu filho ou com a minha filha ainda. Mas aí quando vem a pergunta, você faz o quê? Diz assim, filha, me pergunta daqui 2 anos, por favor, que hoje eu não vou responder. Aí você pensa, não, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso me posicionar sobre isso, por mais que eu tô cansada pra isso hoje. Às vezes é 11 horas da noite e vem uma pergunta e tu pensa, hoje eu não tenho mais estrutura pra responder uma pergunta dessas. Mas tem que ter. Tem que achar ali uma estruturazinha e responder, porque não dá pra realmente dizer, me pergunta daqui 2 anos, que talvez até lá eu esteja mais preparada. É uma outra empresa, tem que tomar decisões a todo momento, independente do horário. E essas envolvem mais o emocional do que as da empresa, né? E Porque, às vezes, assim, na empresa a gente toma decisões mais mais racionais. Isso, e assim, tem coisas que você, às vezes, leu muitas coisas, escuta muitas coisas, e daí você pensa, tá, e agora? Faço o quê? Né? Que decisão eu vou tomar? Isso é uma coisa que me pega muito, assim. Teve um caso outro dia que a Carol foi numa festinha de criança e a mãe da aniversariante me ligou que ela e uma outra menina brigaram. E, tipo, brigaram feio. E que era, né? Fui buscar. E eu indo, pensei, o que eu faço agora? Xingo, castigo, acolho, entendo. Tipo, tem muitas possibilidades. Só que daí era um dia que eu tava cansada, eram quase 9 horas da noite, porque as festas de criança agora são à noite, né? Um dia que a gente tomou um monte de decisões, um dia que a gente superou um monte de problemas, eu tava assim, só esperando ela chegar em casa pra tomar um banho, dormir, relaxar, descansar. E aí, eu tinha que lidar com uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, assim, o que eu faço agora? O que eu falo? E o que tu fez? Conversei. Quero saber o final da história, né, não, gente? Né? Primeiro eu tentei entender o que aconteceu, assim, quando a gente veio pra casa, a princípio eu pensei, antes de eu falar alguma coisa, eu vou tentar entender o que aconteceu, porque isso é uma coisa, primeiramente eu fiquei fula da vida, né, se vai, que comportamento é esse, né, aí tentei entender o que aconteceu, daí ela me contou uma coisa, no outro dia eu bati com a versão da outra amiguinha, né, vamos contestar, e, teoricamente, cada uma falou uma versão. Ixi, né? aí complicou a vida. Mas, resumindo, assim, o que eu fiz? Conversei com ela que isso não é um comportamento adequado, que quando você tem uma diferença com uma pessoa, você precisa ir lá e conversar e tentar alinhar. Mas eu começo a pensar assim, como é que a criança de 5 anos vai entender? Será que ela entende essa complexidade? Não. Aí tem gente que, não pode castigar. Deixei de castigo, 1 semana. Se é o certo, eu não sei. Mas foi o que minha intuição me disse no momento para fazer.
eu e o Paulo conversamos, ficou de castigo, porque não é um comportamento adequado. Agora, você se coloca diante de uma situação dessa, você pensa em 1000 possibilidades, né? Ah, não vou deixar de castigo porque, sei lá, foi alguma coisa que não... Eu não sei, é difícil. Nessas situações, você se coloca num dia que tu não tá afim, mas que não tem dia, né? E aí você tem que tomar uma decisão. E aí o que eu acho que no dia a dia é um parâmetro? Aconteceu de novo? Não. Então talvez o castigo tenha resolvido. Agora, se foi o certo? Não sei. E o mais difícil, eu acho que é a questão dos sentimentos mesmo, né? É tentar auxiliar os filhos a entender os sentimentos. Isso. Né? O porquê que agiu daquela Isso, forma, né? Isso. E também que é normal ter esses sentimentos, né? Inclusive os ruins, né? De, ficou com raiva, Sim. né? Ela brigou Sim. de repente porque ficou Sim. com raiva. Como que a gente consegue Lida com isso. lidar e tentar fazer eles entenderem, né? Os sentimentos, como é uma educação diferente, né? Tem mudado muito isso, Tem. agora a gente tem mais informação, Tem. né? Lê muito sobre a importância dos sentimentos, né? De fazer eles entenderem o que eles estão sentindo, né? E qual que é o tipo de sentimento, Sim. como que lida Sim. com ele, né? E às vezes você tem que lidar com isso e a criança não ter fala, porque às vezes nem sempre a criança fala. E a Carol, ela é, assim, retraída no sentido de não é uma criança que fala tudo o que sente, então tu tem que cavocar as coisas ali. Então, por isso que no dia, eu pensei, enquanto eu tava indo buscar ela, eu tava bem pé da vida, mas ainda bem que eu tive que buscar ela, que nesse tempo respirei fundo, pensei, eu vou ouvir, amanhã eu vou tomar uma decisão, porque se eu tomar uma decisão hoje, amanhã talvez eu me arrependa. Mas justamente por isso, para tentar entender o que se passou. Se eu conseguir, acho que não. Mas enfim, porque é isso, assim, tu não sabe de fato, a criança não tem ainda, não consegue expressar de fato. Ela sabe o que ela sentiu, mas ela não consegue colocar para fora e você entender o que ela sentiu, né? Mas, de fato, um comportamento que não é legal é brigar com a coleguinha. Então, isso pra mim, né? Não, pode ter o sentimento, mas tem que externalizar de outra forma. Mas é difícil, são E talvez desafios. essas respostas, se a gente tá conseguindo acertar ou não, a gente vai ter bem mais lá pra No frente, futuro. nós que temos crianças pequenas. É no futuro. O cidadão que a gente futuro. conseguir formar lá na frente. Isso aí. Gente, que medo. Mas olha a responsabilidade É muita que a gente tem. responsabilidade. E eles são reflexos da gente também, né? São porque eles, assim, a gente fala as coisas pra eles e eles escutam, mas eles prestam muito mais atenção no que a gente faz, né? Muito. E aí a gente precisa sempre pensar nisso pra tentar dar um melhor exemplo, né? É isso aí. A reflexão tá boa, mas vamos terminar o episódio em alta, né, Por Lu? favor, Vamos, né? Por favor, né? Por favor, né, gente? Vamos elevar a energia desse lugar. Reflexões importantes. Que? O jogo. Jogo, Fran. Você já viu aquele jogo de fala uma palavra e devolve outra? Chegou sua já voz. vi. Chegou sua hora. Chegou a sua hora. Nós temos aqui no nosso podcast o momento voz e versa, né? Vice-versa, vai e volta. E aí, com isso, eu vou falar pra você uma palavra e você vai me responder com o que vem na sua cabeça de imediato, tá? Pra gente conhecer um pouco mais da Fran, né? Um pouquinho mais. Vamos lá. Então, Desafio. preparada? Preparada, Fran? Preparada. Vamos lá. Pronta. Se não vier nada na cabeça, passa, tá? Mas tenho certeza que vai vir. Fran, desafios. Encaro com muita coragem. É uma palavra só? Não, pode ser uma frase, o que vier na cabeça. Tá. Se vier uma palavra, pode ser uma palavra. Tá bem, vamos lá. Família. A base de tudo. Mulher. Força. Comunicação. É extremamente importante para alcançar os objetivos. Vida. Alegria. E propósito.
Essa é difícil. Agora, eu não parei pra pensar sobre isso ainda depois que eu virei mãe. Olha só. Porque os propósitos mudam, Os né? propósitos mudam um pouco. Olha só. Hoje, o meu foco, e principalmente por a Filipa ser um bebê, né? Uhum. O meu foco hoje é ela, né? Ela é a coisa principal da minha vida, né? Uhum. Hoje, né? Daqui pra frente também. Mas eu acho que o meu propósito é voltado a ela. A criação, que ela seja feliz, que ela tenha muita saúde, que cresça saudável. E ser feliz, obviamente, né? Não podemos nos esquecer, né? Como mães também. isso aí. Mas eu acho que é isso, assim. O propósito é ser feliz, fazendo o que gosta, quebrando padrões. Aí. Muito bem, Que legal. passou. Palmas. Aê, passou. Que legal, Fran. Com certeza a gente ficaria muito mais tempo aqui conversando contigo. É muito gostoso conversar com você. Você é muito cirúrgica em suas palavras. Eu acho isso muito legal. Você é muito assertiva. Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por estar com o movimento. Obrigada por aceitar ser uma embaixadora. E obrigada por o seu tempo aqui. Foi mais de 1 hora de episódio, inclusive. E a gente sabe que tem toda uma preparação para você vir para cá também. Então, muito obrigada por estar aqui. Legal, eu que agradeço. Muito, muito bom estar aqui com vocês. É sempre muito enriquecedor. E vocês me colocam realmente para pensar aqui em algumas questões. No dia a dia, às vezes a gente não para realmente para pensar, né? E importante, assim, para as outras pessoas nos conhecerem e para a gente também, né? Se conhecer um pouquinho melhor. Sim. A cada episódio, nós aqui também, ouvindo outras mulheres, a gente também sai repensando coisas, sai pensando, sai com muitos aprendizados, né? Então, assim, Muitas inspirações, né? muitas. Então, eu acredito que para quem está em casa acompanhando também seja assim, né? Que através do nosso bate-papo, outras mulheres também possam encontrar alguma coisa, se é um aprendizado, se é uma inspiração, se é uma reflexão interna a partir de algum comentário que a gente fez, tá valendo, né? Ah, que legal. E vamos agradecer a Coach, né? Nossa patrocinadora oficial aqui do nosso podcast, deixando esse podcast mais bonito, mais estiloso, né? Então, hoje, lembrando, estamos com o Lux Coach. E você que ainda não conhece, entre em contato com as meninas, peça o seu conde, mas eu já oriento aí lá na loja viver a experiência coaching, ser bem atendida pelas meninas e olhar um pouquinho para si, né? Nós como mulheres, às vezes a gente esquece de olhar um pouco para nós, porque temos tantas coisas para olhar. E às vezes um momento assim nos recarrega, né? Recarrega as energias, um momento assim que a gente tira para cuidar da gente. Né? Isso aí. É isso aí. Obrigada a você por mais uma companhia aqui neste episódio do Pode Mulherar. Comenta aqui embaixo o que você está achando, compartilha com uma amiga. Eu tenho certeza que mais esse episódio vai tocar o coração de mais uma mulher. Até mais. Tchau.